Pare de chorar e comece a viver. Por que você chora? Qual é a sua dificuldade? Dificuldade financeira, muitas dívidas, perseguição no trabalho, tristeza interior, espírito amargurado? Houve um tempo em que o grande rei Davi decidiu fugir do que estava tirando-lhe a paz. Ele foi para uma caverna. Por mais ruim que esteja a sua situação hoje, eu acho que você não chegou ao ponto de se esconder de tudo e de todos numa caverna. Radical essa atitude, não é mesmo? Imagine se você chegaria ao ponto de se esconder em uma caverna. Por mais que isso pareça estranho, não foi só Davi que teve essa ideia, não. Cerca de 400 pessoas também estavam tendo problemas e fizeram a mesma coisa. 400 pessoas se juntaram a Davi nesta caverna. 1 Samuel 22, 1 e 2 diz assim: Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos que estavam em dificuldades, os endividados, os descontentes e com espíritos abatidos. Davi se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. Talvez você se sinta como esses homens, endividados, amargurados no espírito. Talvez você ache que não tem mais o que fazer e nem vê uma saída. Você ainda tem uma missão, um propósito, e é por isso que você ainda está de pé até hoje. Nossa missão é a mesma dos valentes de Davi, homens com todo tipo de dificuldades, mas eles acharam alguém para seguir. Eles começaram a seguir Davi. Ora, mas Davi não estava também na mesma situação? Havia uma diferença entre Davi e os outros. Davi já tinha visto seu futuro, ele sabia que não morreria ali, pois ele ainda seria rei. Ele tinha um sonho, uma visão e a palavra de Deus sobre ele. Davi amava a Deus e confiava na sua palavra a respeito dele. Aos seus próprios olhos, ele poderia ver um pobre coitado fugindo do homem mais poderoso e que queria matá-lo. Mas ele usava a ótica de Deus, ele concordava com a opinião de Deus a seu respeito, que dizia quem ele realmente era. A visão de Deus sobre Davi era: você é rei. Quando você vê o seu futuro com a ótica de Deus, é como se você visse o fim de um filme. Não importam as lutas, não importa o meio, você sabe que tudo vai dar certo. Se ainda não deu certo, é porque não é o fim, porque no fim tudo dá certo. Jeremias 29:11 diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Assim como Davi só dê ouvidos ao que Deus diz a seu respeito e concorde com isso. Davi não abria mão de viver o seu chamado, ele começou ali mesmo. Ele já era o rei daqueles homens. Ele começa a liderá-los. Aqueles homens se veem tão inspirados pela confiança de Davi que todos mudam as suas mentes e começam a viver seus propósitos também. Mais tarde, eles ficaram conhecidos como os valentes de Davi. Começaram a caminhar e se relacionar com Deus como Davi. Então eles se tornaram valentes. Seja valente, se levante, concorde com Deus a seu respeito. Viva isso com convicção e não aceite desculpas. Não importa a sua situação agora, seja um escravo fugitivo, endividado, amargurado ou em qualquer tipo de aperto. O que importa é quem você é realmente. Assim como Davi, você é rei e sacerdote, ou seja, você tem poder para governar e liberdade para estar diante do próprio Deus. Isso significa que você é digno e santo. Não por você mesmo ou pelo seu mérito, mas você já foi justificado pela obra de Cristo na cruz e você recebeu tudo isso como um presente divino. É só receber.
O próprio sangue de Jesus abriu um novo e vivo caminho. Hebreus 10, 20. Se antes você não estava vendo a saída, se alegre, pois ela já foi aberta e é um novo e vivo caminho que te leva à sua verdadeira identidade. Filho, herdeiro, rei, sacerdote, amado. Quanto mais você conhece de Jesus, mais você conhece o que você é capaz de fazer. Porque quando ele voltou para se assentar à direita de Deus nos céus, ele te deixou aqui na terra com o mesmo poder e autoridade que ele tinha. Lucas 10, 19. Aliás, ele disse que faríamos obras ainda maiores, não foi? Aí você diz, imagina, eu não sou capaz, que loucura é essa? Pois é, Jesus já imaginava que você diria isso. Por isso, ele disse que deixaria o Espírito Santo para nos ensinar todas as coisas. Jesus te deu um presente, uma posição de autoridade. Ele deixou a palavra dele registrada com tudo o que você precisa saber para viver essa sua nova vida. E te deixou um companheiro para te ensinar tudo sobre isso. Você só fica chorando lá na caverna se você quiser. Escolha aceitar todo este pacote que Jesus te deixou. Vida abundante, poder, autoridade, direção. Respire fundo e feche seus olhos por um instante. Saia dessa situação em que você se encontra preso. Abra os seus olhos, veja a sua verdadeira identidade, o que Deus diz sobre você. Veja o seu futuro e caminhe até ele. Davi começou a exercer o seu propósito de liderança ali mesmo, na caverna. Quando você começa a viver seu propósito, você encontra o lugar de provisão e sustento. Falaremos sobre isso nos próximos vídeos, por isso verifique se você está inscrito neste canal para que o YouTube te notifique quando nós fizermos um vídeo novo falando sobre isso. Lugar de sustento e provisão é onde está o seu propósito. Se você tiver essa consciência, você encontrará a sua posição, você encontrará a direção pelo novo e vivo caminho. Direção, amor, tudo o que você precisa. Diante desta verdade, você não tem motivos para chorar. Você só tem motivos para correr rumo ao seu lugar, rumo à sua verdadeira identidade, rumo à sua nova cidadania. Se você acordar todos os dias com o propósito de levar as pessoas a descobrirem essa verdade também e serem livres de suas cavernas, você terá uma motivação para viver. Acabou o tempo de chorar. Chegou o tempo de ser um canal de consolo aos que choram. Mude de lado, comece a viver agora mesmo o novo de Deus. Continue abençoado.